botar aqui. Eu vou passar um exercício aí para vocês relembrarem as coisas, tá? Mas não é para ninguém sair, é para fazer o exercício. No segundo momento, a gente retoma a matéria, tá? Então, no primeiro momento, até umas 3h30, 3h40, vocês fazem esse exercício. E aí, depois disso, a gente volta para encerrar com a matéria, tá bom? Eu vou passar para o Otávio o exercício, e aí o Otávio passa para todo mundo, tá certo? E depois eu boto lá na plataforma. Vou passar aí para o Otávio. Turma, todo mundo aí? Senhores, a gente falou de tudo aquilo. Hoje vocês deram uma revisada com esse exercício, tá? A gente já falou de várias coisas até chegar agora à audiência, certo? Então, antes mesmo de chegar à audiência, o juiz ele tem que verificar se o processo está ok, tá? Se não tem nenhum vício, se não tem algum ato a ser praticado ainda pelas partes ou por ele mesmo, tá? Isso aí ele vai fazer através do saneamento. E aí esse saneamento ele também vai perguntar às partes se elas ainda têm algum interesse em produzir provas, tá? Se elas têm interesse em produzir prova. Se tiver interesse em produzir prova, o que vai acontecer? O juiz vai marcar, aliás, o juiz, primeiramente, ao pedirem para produzir provas, as partes têm que dizer por que elas querem produzir provas e o que essa prova vai trazer para o processo. Não é simplesmente, eu quero prova testemunhal. Não, ela tem que dizer por que essa prova testemunhal é importante para o processo, tá? Então, a parte vai falar, vai dizer, se quiser prova, vai falar sobre justamente isso, e aí o juiz vai marcar a audiência de instrução e julgamento, certo? Por que a audiência de instrução e julgamento? A audiência de instrução, por quê? Porque ele ainda vai coletar provas, tá? Então, ele vai ter o depoimento das partes, ele vai ouvir as partes, ele vai ouvir as testemunhas. Se for o caso, ele vai ouvir o perito, tá? Tudo na audiência de instrução e julgamento. Após essa audiência, aí ele vai ter condições de sentenciar, tá? Então, para se chegar à audiência de instrução e julgamento, se passou por tudo aquilo. Primeiro, o autor ajuizou a ação, tá? O juiz verificou que estava tudo ok, ele intima e cita o réu e o autor. Cita o réu para tomar conhecimento da audiência de conciliação e mediação e intima o autor para tomar conhecimento da audiência de conciliação e mediação. Tá? Após essa audiência, abre o prazo para a parte requerida, para a parte ré, apresentar suas respostas. Tá? Facultativamente, ele tem a faculdade de apresentar contestação e reconvenção. Apresenta contestação, se for o caso também reconvenção, tá? Aí, se o juiz verificar que a parte ré fala em alguma preliminar do 337, tá baixo o som não, né? Ou se na contestação a parte ré fala em fato extintivo, modificativo ou qual é o outro? Extintivo, modificativo e
impeditivo, tá? E aí, verificando isso, o que é que o juiz faz? Ele intima a parte autora para ela responder à contestação, tá? Esse prazo também são 15 dias. Feita a réplica, tá? O juiz vai fazer o saneamento do processo. Ele vai verificar se está tudo ok, se não tem nenhum vício, se está tudo ok no processo, e também intima as partes para saber o que elas querem, se elas querem ainda apresentar provas, quais as provas e qual é o objetivo dessas provas. Certo? Beleza. Depois disso, se as partes quiserem ainda produzir prova, vai ter audiência de instrução e julgamento. Tá? Audiência de instrução e julgamento, por quê? Primeiro, para a gente ouvir as partes, ouvir testemunhas, se for o caso, perito, e instrução e julgamento, por quê? Porque o juiz, senhores, ele embanca, ou seja, na hora da instrução, após o término da instrução, ele pode, naquele momento, já julgar o processo. Por isso que se fala audiência de instrução e julgamento, tá? Então, em banca, ou seja, naquela hora o juiz já pode julgar o processo. Ou então, como normalmente acontece, ele julga depois. Ele pede para ser concluído os autos, né? Ele pede para que os autos vá para o gabinete dele, para que ele possa fazer o julgamento mais tranquilo e detalhado. Tá? Isso aí é a audiência de instrução e julgamento. Agora a gente vai falar em si da audiência de instrução e julgamento. Tá? Quem é que faz o primeiro depoimento, quem é que apresenta as testemunhas, como é que é feito, tudo isso. Tá? Então vamos lá. Então começa a audiência de instrução e julgamento lá no 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Então, senhores, o juiz, após sanear o processo, tá, e sabendo que as partes querem apresentar provas, né, ouvir testemunho, ouvir as partes, o juiz ele marca a audiência de instrução e julgamento. Tá? Então vai ter lá a data que vai ser publicada, geralmente é publicada, né, no Diário de Justiça eletrônico, para que as partes tomem conhecimento do dia e hora e local da audiência. Tá? A gente estava fazendo muito, como ainda está fazendo, audiências virtuais. Tá? Então, em vez da gente ir lá no fórum, é mandado para a gente um link, né, como eu faço para vocês. Eu mando o link para o Otávio passa para vocês, vocês clicam e entram na sala. A mesma coisa acontece com relação à audiência. É mandado um link para os advogados das partes, e aí os advogados das partes mandam para os seus constituintes, para os seus clientes, e aí na hora da audiência é aberto o link, e aí começa a audiência, tá? Então, na hora designada, é o que diz aqui, ó, o caput. No dia e na hora designada, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento. Então, o juiz, que é o presidente, né, da audiência, ele declara aberta a audiência. E aí começa a audiência. E aí o que é que ele vai fazer? Ele manda o meirinho, ou o oficial de justiça, apregoar as partes. O que é isso? Chamar as partes. Tá? Então, no normal, o que acontece? As partes ficam esperando o horário da audiência. Quando chega o horário da audiência, o meirinho vai lá fora, chama as partes, tá? As partes entram,
o juiz diz que vai começar a audiência e pergunta se vai ter testemunha. Tendo testemunha, ele já chama as testemunhas para que elas todas já ouçam o que é o caso, tá? E aí manda elas para fora da sala, aí ficam só a parte autora e a parte réu, tá? E aí mandará pregoar as partes respectivas do advogado, bem como outras pessoas que dela devam participar. 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Tá? Ainda assim, após a audiência de conciliação e mediação, ou qualquer outro meio de conciliação, tá? O juiz ele sempre vai perguntar para as partes se não há possibilidade de transacionar, se não há possibilidade de fazer acordo. Tá? Se não for exitosa o acordo, aí ele prossegue a audiência. Tá? O juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe, primeiro, manter a ordem e o decoro na audiência. Senhores, o juiz que tem que manter a ordem, tá? Porque às vezes a audiência fica um pouco inflamada, inclusive até mesmo por conta dos advogados, tá? O advogado ele não deve levar para o pessoal, tá? Se lembrem que aquilo ali é um cliente e o problema é do cliente, não é do advogado. O advogado ali está para instruí-lo, está para orientá-lo, está para defendê-lo, tá? Mas não se envolva, não vá agredir o colega, não vá ser ríspido com o colega por conta do cliente que você está defendendo. Você protege, lógico, defende, lógico, mas não deve ser ríspido, não deve ser grosseiro. Sempre tratar com urbanidade, tá? Com educação. O outro advogado e o próprio cliente do colega. Mesmo, eu sei que é difícil, mesmo que a outra parte lhe seja mal educada. Inciso segundo, ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Então, se passar do limite, o juiz pode pedir para que uma das partes, até o próprio advogado, se retirar da sala, testemunha, tá? Inciso terceiro, requisitar, quando necessário, força policial. Inciso quarto, tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Lembrando, senhores, que não existe hierarquia, tá? De juiz com advogado, de Ministério Público com advogado, de defensor público com advogado, tá? Não há hierarquia. Existe o respeito que nós, advogados, temos que ter com os colegas, temos que ter com o magistrado, temos que ter com o Ministério Público, tá? Então, a gente tem que tratá-los com humanidade, tá? Com educação, da mesma forma que o juiz vai tratar também os advogados, o Ministério Público, as partes, quem for com educação, tá? Humanidade. Registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Então, senhores, quando se tem a audiência, vai ter lá um papel onde tudo que acontecer na audiência vai ser relatado. Tá? Então, se você requer faz algum pedido, tá? Vai ser relatado lá na ata, mesmo que o juiz indefira, tá? Vai estar lá colocado na ata. E aí você tem que verificar se foi colocado do jeito que você falou, do jeito que você pediu, tá? Então tem que ser colocado em ata, tem que ser reduzido a termo, tá? Trezentos e sessenta e um. As provas orais
serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Então, olha só, se tiver o perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo na forma do artigo 477, caso não respondido anteriormente por escrito. Então, se houver a necessidade, tá, do perito ser ouvido, ele vai ser ouvido primeiramente, tá? Do que qualquer parte, de qualquer testemunho. Então, se tiver perícia e se os quesitos que foram formulados, o perito não respondeu de forma escrita, ele vai responder lá em audiência, tá? Então, ele que vai ser ouvido primeiramente. Beleza? Podemos tocar? Então, vamos lá. Inciso segundo, o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. Então, senhores, primeiro, o autor que vai ser ouvido, para depois ser o réu. Tá? Então, o autor fala, estudo, e depois o réu. Tá? Quando o autor for dar o seu depoimento, só quem fica é o advogado. O réu sai, tá? E o autor faz o seu depoimento. Depois o réu vem, tá? E dá o seu depoimento. Então, primeiramente o autor, depois o réu, tá? Os advogados sempre ficam na sala. Inciso terceiro. As testemunhas arroladas, primeiramente pelo autor e depois pelo réu, tá? Que serão inquiridas. O que é inquiridas? Perguntadas, questionadas, tá? Então, primeiro se ouve as testemunhas do autor, para depois ouvir a testemunha do réu, tá? Parágrafo 1. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Tá, senhores? Então, presta atenção nisso, tá? Porque às vezes um advogado quer influenciar no depoimento da parte, no depoimento, no testemunho da testemunha, tá? No depoimento da testemunha. E aí a gente tem que ficar ligado, tá? Porque senão acaba a testemunha falando o que o advogado for ditando. Então a gente não pode deixar isso. Se o juiz nada a falar, você, como advogado, deve falar para o juiz que não pode ocorrer esse tipo de coisa. Professor, eu tenho uma dúvida. Quando, por exemplo, o senhor é um advogado e o senhor está com o seu cliente que cometeu um crime, só que o senhor induz ele a falar uma outra versão, ou seja, a mentir no depoimento. Vamos lá. Depois de um tempo, a polícia descobre que era mentira. Porque criminal eu não participo. Aqui é processo tudo bem. Tá? É só para saber se o advogado ele ia responder por algo. Porque criminal, eu só sei que matar é crime. Tá? Então, agora, no cível, só rapidamente, Otávio. No cível, não há qualquer penalidade para a parte mentir. Tá? Então, o depoimento dela pode ser totalmente mentiroso. Não vai ter consequência nenhuma processual. Tá? Agora, já a testemunha, se ficar constatado que ela está mentindo, ela pode ser processada criminalmente, tá? Receber multa e outras consequências mais. Mas o advogado, ele não tem nenhuma responsabilidade, uma vez que foi ele que instruiu a parte a mentir? Não é o advogado que está testemunhando?
Se eu te digo para tu pular no precipício, tu vai pular? Não, né? Pois é. Posso estar te mostrando o caminho errado. Tu segue se tu quiser. Tá? Mas o advogado, ele não pode fazer esse tipo de coisa. O advogado, ele tem que seguir uma linha de raciocínio, mas uma linha honesta, tá? Advogado não pode, a gente não pode pensar em fazer esse tipo de coisa. Como advogado, eu vou instruir a testemunha para mentir. Não. A gente instrui a testemunha para falar o que ela viu e a forma como ela deva falar. Tá? Agora, se você ouvir a testemunha e verificar que tem alguma coisa que pode prejudicar, você diz para a testemunha não falar. Se omitir. Tá? Diga lá, Otávio. Eu acho que no caso do réu, cabe muito aquela questão de não produzir provas contra si mesmo. Então não seria mentir, ele só não estaria contando algo que pudesse incriminar ele, já que ele está ali no momento tentando se defender. No criminal, a pessoa pode ficar calada. No civil também. Tá? No civil também. No civil é como eu acabei de falar. A testemunha pode se omitir, o juiz, você tem que falar o que você sabe. Mas aí, até o juiz saber que a testemunha realmente viu uma coisa, tá? Agora, por isso que o advogado tem sempre que conversar com a testemunha antes da audiência. Por quê? Porque ele vai verificar se é interessante ou não aquela testemunha. Se a testemunha for prejudicial, ela nem vai ser arrolada. Não tem porquê. Trezentos e 362. A audiência poderá ser adiada por convenção das partes, ou seja, as partes entram em acordo para que a audiência seja colocada para outro dia, suspensa. Inciso segundo, se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Então, às vezes, a pessoa está doente. Tá? Ela junta o atestado e diz, estou doente, não tem como eu participar da audiência. Aí o advogado deve peticionar e juntar, logicamente, o parecer médico, o atestado, dizendo que a pessoa está impossibilitada de comparecer à audiência. Inciso terceiro, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. É marcada para 10 horas. Se até 10h31 não ocorreu a audiência, você pode pedir, como advogado, pedir para suspender, para adiar a audiência. Tá? O problema, senhores, é que é tão demorado marcar essa audiência e é tão apertada a agenda do judiciário que, às vezes, o advogado se submete a ficar até mais de 1 hora para que ocorra a audiência. Parágrafo 1º. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e, não sendo, o juiz procederá à instrução. Então, é como eu disse para vocês. Por acaso tiver alguma situação onde a parte não possa comparecer, ele tem que justificar. E essa justificativa está dizendo aqui para primeiro. Esse impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência. Parágrafo 2º. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. E parágrafo 3º. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Porque, às vezes, existem testemunhas que vêm de outro município, tá? Que não moram mais na capital, estão em outro município, e por conta disso, elas pagam passagens para vir. Então, quem der causa ao adiamento
vai pagar as despesas com relação a isso, tá? Qualquer parte de decálcio, tá? Entendido? 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. 364. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogado por 10 minutos a critério do juiz. Senhores, só um minutinho. Senhores, isso aí são as alegações finais, tá? Então, ao final da audiência, o juiz vai dar um prazo, tá? Para as partes para que elas se manifestem. Foi o caso também do Ministério Público. 20 minutos para cada, 10 minutos, prorrogado por mais 10 minutos. Tá? Mas, geralmente, essas alegações finais são feitas de forma escrita, tá? São através de memoriais. E aí o juiz ele dá um prazo para cada parte, ou um prazo igual, tá? Onde as partes devam apresentar as alegações finais. Então, 20 dias, tá? Então, primeiramente para a parte autora, depois para a parte ré, de apresentar as alegações finais através de memoriais, ou seja, de forma escrita, tá? Marcelo saiu, foi? Marcelo não está aí. Ah, não. Ah, tá aqui. Tá aqui. Ele está aqui, mas ele está assistindo a sessão da tarde. Está se pronunciando. Beleza. Aí o parágrafo primeiro diz assim, ó, havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Tá? Então, tem que ser de uma forma que nenhuma das partes sejam prejudicadas. Tá? Tem o mesmo prazo para apresentar as alegações, o mesmo prazo para ficar com os autos. Agora é legal porque o juiz pode dizer, ó, 20 dias para apresentar as alegações finais, ou então 10 dias para apresentar as alegações finais. Tanto o autor como o réu, eles vão ter o processo virtual. Então, eles vão poder ver o processo todo o tempo. Tá? Não é como o físico. E o autor tira da secretaria, né, judicial, aí fica com os autos por 10 dias, aí depois devolve para que a parte ré faça a carga dos autos para fazer suas alegações finais. Agora as duas têm o processo ao mesmo tempo. Parágrafo 2º. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazo sucessivo de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Então, o que eu disse para vocês, que as alegações finais por memoriais escritas, tá? Então, esses 15 dias aqui, às vezes, o juiz dá até mais, para
para que seja apresentada as alegações, tá? De forma escrita. E aí, se for físico, cada um vai fazer carga dos autos em tempo igual. 365. A audiência é una e contínua. O que quer dizer isso? Se por acaso a audiência começar às 8 horas, se estender até 15 horas, o juiz pode suspender para iniciar na manhã seguinte. Tá? Então, é sempre uma só a audiência. Podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Cindida o que é? Repartido. Ah, essa testemunha não veio, então a gente ouve ela depois. Tá? Vamos botar para ouvir depois. Aí se ouve as testemunhas que já estão lá, para depois ouvir a testemunha que não foi. Tá? Forma justificada. Parágrafo 1. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu procedimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Tá? Então, essa audiência, essa sentença pode ser em banca, tá? No mesmo dia, ou 30 dias depois. Tá? Seria lindo se isso fosse verdade, mas infelizmente não é. Esse prazo aí, diferente dos prazos dos advogados, não preclui. Tá? O servidor, 367, o servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença que proferida no ato. Parágrafo 1º. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-ás as folhas, que serão encadernadas em volume próprio. Então, nos autos físicos, o juiz, logicamente, tem que rubricar todas as folhas. Às vezes, a ata transforma em várias folhas. Então, o juiz tem que assinar todas elas. Tá? Parágrafo 2º. Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do Ministério Público, o escrivão ou chefe de secretaria dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Parágrafo 3º. O escrivão ou chefe de secretaria transladará para os atos cópia autêntica do termo de audiência. Então, o que acontece? A ata, tá? Geralmente, quando era físico, ela era entregue para os advogados, uma cópia para cada, e tem a original que fica nos autos. Tá? Que fica nos autos. A mesma coisa no físico. Só que no físico não tem cópia. Tá? Aquela ata é reduzida a termo. Hoje, as audiências são gravadas, tá? São gravadas e aí fica o áudio da audiência, o depoimento das partes, o depoimento da testemunha no processo. Tá? Então, se você for no PJE, vai estar lá o depoimento ou a testemunha das pessoas. Tá? Então, da parte de depoimento, das testemunhas e testemunha. Então, vai estar lá gravado e aí ficar lá o áudio no PJE. Tá? E também a ata dizendo quem participou, quem estava presente, representado por quem, tudo isso vai estar lá na ata. Beleza. Parágrafo 4º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto nesse código
em legislação específica e nas normas internas do tribunal. Tá? Então, como é eletrônico, geralmente é gravado. Porque quando é físico, o que acontece? A pessoa vai falando, tá? E vai sendo registrado em ata, vai sendo reduzido a termo, ou seja, sendo colocado na ata. Tá? No PJE, tudo é gravado. E aí fica o áudio no PJE. Tá? Parágrafo 5º. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem, em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Senhores, quando era autos físicos, já vinha ocorrendo isso. Alguns juízos, né, alguns juízes lá na sua unidade jurisdicional, eles já vinham gravando o depoimento das partes, das testemunhas, já ficava em um CD, tá? Depoimento e as testemunhas, o que as testemunhas falaram. Hoje, continua a gravação, muito raro ser filmado, tá? Mas pode também ser filmado, mas é muito raro. E hoje praticamente tudo é gravado. Depoimento de parte, depoimento de testemunha. Parágrafo 6º. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Tá? 368. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. Senhores, qualquer audiência, primeiramente, o advogado, se quiser, ele pode gravar as audiências, tá? O advogado das partes. Se quiser, ele pode gravar. As audiências, elas são públicas. Logicamente que de alimento, geralmente as de família não são possíveis vocês entrarem para olhar a audiência, tá? Mas qualquer outra audiência, como é pública, vocês podem participar, entendeu? Então, sem qualquer problema. Tendo vaga, né, na sala para vocês participarem, vocês podem participar, desde que não seja em segredo de justiça. Sendo segredo de justiça, você pode ir na secretaria lá da unidade, e pedir, eu gostaria de assistir a audiência que vai ter agora. E aí, sem problema nenhum, ela diz, vai ter tal dia, vai ter tal horário. Aí você bate na porta e entra, tá? Sem problema nenhum. Já aconteceu de alguns alunos meus irem em audiência para olhar. E também em sessão do tribunal, agora não está tendo, né? Logicamente, só é virtual, mas também é público. Tá? Você pode participar das sessões do tribunal. E é interessante para a gente já começar a se familiarizar com os termos, com a forma de atuar dos advogados, dos desembargadores, dos juízes. Então é interessante para vocês. Tá? Quando voltar ao normal, a gente podia marcar para ir para uma audiência, para o tribunal, para dar uma olhada lá. É interessante. Quem gosta vai ficar mais apaixonado ainda. Beleza, vamos lá. Agora a gente vai partir para as provas. Tá? Não é prova de avaliação, não. É prova que é importante para que as partes demonstrem o seu direito. Certo? Então, ambas as partes,
parte autora como a parte ré, ela vai mostrar o seu direito através das provas. Certo? E aí, prova está lá no 369, inicia no 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir especificamente na convicção do juiz. Então, ou seja, como eu disse para vocês, na inicial, que a parte autora tem que juntar todos os documentos para demonstrar o seu direito. E o réu, na contestação, deve juntar todos os documentos para se defender. Tá? Beleza? Vamos lá. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo 1. O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Senhores, a gente tem que entender que a prova, apesar de quem leva são os autores, mas o juiz que é o merecedor delas, ele que necessita das provas, tá? Então, interessa ao juiz as provas, tá? Então, às vezes, uma das partes, ela quer introduzir provas só para protelar, só para demorar ainda mais o processo. E aí, como a prova é justamente para o juiz fazer o julgamento, né, ele pode negar essa produção de prova. Tá? E aí, logicamente, que ele tem que fundamentar por que ele está negando ouvir aquela testemunha, fazer aquela perícia. Tá? Tudo o juiz tem que fundamentar. Agora, lembremos que a prova é para o juiz. Tá? Ele fazer o seu julgamento. Então, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do bem. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Então, o que é isso? É a prova emprestada. Tá? Então, o juiz pode ir lá em outro processo, já tem um depoimento, tem lá um documento, ele pode se basear por esse documento, por essa prova, em outros autos, em outro processo, para se fundamentar na sua decisão. Tá? Para fazer seu juízo de valor. 373. O ônus da prova incumbe. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, se eu digo que eu não devo mais o autor, não pode ficar só no dizer. O réu tem que chegar e falar, ó, tá aqui o recibo, assinado pelo autor. Eu não devo realmente mais ele, não. Tá? Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei, ou diante da peculiaridade da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Senhores, o que é isso? Isso aí também, quando o juiz dá no saneamento, ele já fala com relação ao ônus da prova. Tá? Então, pode ocorrer a inversão do ônus da prova. Tá? Às vezes, o autor não tem como provar determinada situação da empresa que ele está processando, porque só a empresa pode demonstrar isso. Tá? Então, essa inversão do ônus da prova, o que acontece? Eu falo determinada coisa, não tem como eu provar, porque o documento, na realidade, quem faz é a outra empresa, tá? É a empresa que eu estou processando. Então, quando há inversão do ônus da prova, na realidade, o réu ele tem que juntar uma prova que vá contrariar o que eu estou falando, o que o autor está falando. Tá? Então, nesse caso, o autor não tem que juntar a prova. Mas a parte ré, para se defender, e se não fizer isso, tem que juntar um documento rebatendo, contrariando o que o autor falou com relação ao seu direito. Tá? Então, há aí a inversão do ônus da prova. Não é o autor que tem que provar, é o réu que tem que dizer que não é o direito do autor. Tá? O réu tem que provar que o autor não tem direito. Entendido? Está lá no artigo 6º, inciso 6º também, salvo engano, é inciso 8º, do CDC, fala da inversão do ônus da prova. Eu acho que é artigo 6º, inciso 6º. Então, é perto daí, fala da inversão do ônus da prova. Tá? Geralmente é justamente as partes hipossuficientes, as partes mais fracas. Não tem como elas provarem, e aí a parte contrária tem que provar que o autor não tem direito. Beleza? Vamos lá. A decisão prevista no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Parágrafo 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando recair sobre o direito indisponível da parte, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Parágrafo 4º. A convenção de que trata o parágrafo 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. 374. Não dependem de prova os fatos notórios. O que é notório? Todo mundo sabe. Tá? Afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Então, tudo depende de prova, menos, tá, esses fatos aqui. Ó. Provar esses fatos. Fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela outra parte, admitidos no processo como incontroverso, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica ressalvado quando há estas o exame pericial. Então, senhores, a gente tem que entender que o juiz que vai dar valor à prova. Tá? Só que, às vezes, o juiz não tem experiência ou até mesmo
como eu posso dizer, conhecimento técnico. E aí, por conta disso, ele necessita de um perito, tá? Justamente para aclarar, para melhorar o entendimento dele. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Senhores, existe um brocado que diz jura nocte curia, ou seja, o juiz conhece o direito, o tribunal conhece o direito, jura nocte curia. Então, não há necessidade de você juntar, dizer qual é a lei, dizer qual é o artigo, tá? Só colocar os fatos, mostrar a situação. Por quê? Jura nocte curia. O tribunal conhece o direito, o juiz conhece o direito. Só que quando se tratar de direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, o juiz pode sim pedir para que você junte a lei municipal, a lei estadual que fala a respeito daquilo, tá? Do seu direito. 373. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa no caso previsto no artigo 313, inciso 5º, a linha B, quando, tendo sido requerido antes da decisão de saneamento, a prova nele solicitada for imprescindível. Então, o que pode acontecer? De suspender o processo até chegar à prova que foi pedida em outro juízo, em outra comarca, através de carta rogatória, carta precatória, tá? Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória, não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento. Ninguém se exime, 378, ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Então, por isso que as testemunhas, elas sempre, quando convocadas, elas devem ir a juízo, tá? Para dar o seu testemunho. 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, e olha aí, Safira. Preservado o direito de não produzir prova contra si próprio, incumbe à parte comparecer em juízo respondendo ao que lhe for interrogado, colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária, praticar o ato que lhe for determinado, mas não deve produzir prova contra si mesmo. Isso que vem dizendo o CAPT. 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, formar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento. Exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Parágrafo 1. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Tá? Então, senhores, o juiz determinou, tem que ser cumprido. Tá? Porque, caso não seja cumprido alguma determinação do juiz por um terceiro, tá? O juiz pode praticar isso aqui, ó, colocar uma imposição de multa, né, ou outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Tá? Isso justamente para obter as provas que ele necessita para poder dar a sua decisão de forma justa e correta. Tá? Então, ele vai atrás das provas necessárias para fazer isso. Tá bom? Então, senhores, por hoje a gente fica por aqui. Tá? Na próxima aula a gente dá andamento e a gente já está na parte das provas. Beleza.
É cada coisa para a gente chegar em sentença e da coisa julgada. E aí a gente termina nossa matéria. Não é pequeno. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Diga lá, meu. Só voltando numa parte que você tinha dito no início, é que o juiz ele tem o poder de polícia, acho que foi isso, que ele tem que garantir a ordem ali durante o julgamento. Aí você disse que se necessário ele mesmo pode pedir para o advogado se retirar. O que acontece se o advogado se retirar? Como dá prosseguimento ao caso? Não, aí suspende. Suspende? Você como advogado, por exemplo, se só tiver você lá, tá, defendendo a pessoa, se ele vai, logicamente, antes dele pedir para o advogado se retirar, ele já pediu para o advogado se acalmar, se calar, aí até que não tem como ele pede para se retirar. O que vai acontecer? Tem que suspender a audiência, tá? Então você, antes de sair, vai dizer, excelência, eu posso até sair, mas vamos suspender a audiência. Porque minha cliente não pode ficar à mercê, não pode ficar sem defesa, sem um acompanhamento profissional. Entendeu? Então, você pode até sair como advogado, mas você tem que pedir para suspender a audiência. Tá? Agora, para chegar a isso, teve muita esculhambação antes. Teve muito desrespeito, pedido para falar baixo, pedido para calar a boca, pedido para se acalmar. Tá? Então, pelo menos, eu, graças a Deus, nunca aconteceu isso comigo e nem eu presenciei, nem uma vez eu presenciei isso. Graças a Deus. Tá? Mas pode acontecer, como já aconteceu com o colega. Tá? Aí o que tem que fazer? Exatamente o que eu estou te dizendo. Porque sua parte não pode ficar sem o seu advogado. Tá? E aí, a gente vai tirar a foto ou não vai tirar a foto? Bora abrir essa câmera aí todo mundo para tirar a foto. Próxima aula a gente tira a foto. Sempre a próxima aula. É porque aí fica emocionante. A gente se motiva a vir para sua aula semana que vem. Ah, quer dizer, você se motiva para vir para minha aula só para tirar foto? Ah, assim eu não quero. Eu quero a motivação é para aprender, não é para tirar foto. Mas como tu está pedindo, a gente deixa para a próxima aula, tá? Agora, Carla, não vai hidratar teu cabelo na quarta-feira, tá bom? Deixa para hidratar o cabelo perto do final de semana. Carla não tá na Carla dormiu sem querer. Pô, dormiu. Pô, é pesado. Não dormiu, não. Péssima. Já ela parei. Já vou me despedir. Senhores, então, obrigado aí pela presença de vocês. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Tá? Façam o exercício, se vocês não fizeram, façam o exercício. E a gente vai conversando no decorrer dos dias. Tá bom? Obrigado. E até, se Deus quiser, na quarta-feira. Valeu. Beijo no coração.